O título desse vídeo é Deus vai entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Mas eu te faço uma pergunta antes de irmos para o vídeo. Se Deus entregar os teus inimigos nas tuas mãos, o que você vai fazer com eles? É uma boa pergunta, não é verdade? Eu venho aqui compartilhar com você nesse vídeo a história de um homem de Deus que nos deixa um exemplo maravilhoso do que fazer quando Deus entregar os inimigos nas tuas ou nas nossas mãos. Segundo Reis, capítulo de número 6 e versículo de número 8. Diz assim, o rei da Síria fez guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque o acampamento do rei da Síria estará lá. Não sei se você conhece essa história, mas vale a pena você ler, vale a pena você conhecer. O rei da Síria, ele levanta guerra contra Israel, na época do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que quando o rei ele se reunia com seus oficiais para dar ali um comando, uma estratégia de guerra, aquilo que ele falava para o seu exército, o homem de Deus ficava sabendo. O profeta de Deus ficava sabendo. Sabe que eu aprendo aqui no começo dessa história? Que quando nós temos intimidade com o Senhor, nós não ficamos enganados. O Espírito Santo do Senhor nos revela o que está para acontecer. Se tem alguma armadilha, se tem alguma arma forjada, como diz lá em Isaías, né? Que nenhuma arma forjada vai prosperar. Então, se somos de Deus, se temos comunhão com o Espírito Santo, se somos verdadeiramente homens e mulheres de Deus, quando tem algo armado, algo forjado para nós, ele nos avisa antes. E o homem de Deus chega para o rei e fala: rei, não passe em tal lugar, porque os soldados da Síria vão estar lá. E o rei não passava. E não acontecia o que o rei da Síria havia premeditado. E um dia ele faz uma reunião com seus oficiais. E ele diz para o seu exército: olha, aqui tem alguém que é contra nós, que está nos traindo. E lá no meio do exército, uma pessoa se levanta e diz: rei, ninguém aqui está te traindo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Lá em Israel tem um homem de Deus. Aleluia. E tudo que o rei pensa na câmara de dormir, olha só, irmãos, o que o rei pensava em secreto no quarto dele, o Senhor revelava para o profeta. Olha que coisa linda. Será que ainda existem, irmãos, profetas, homens de Deus e mulheres de Deus como Eliseu? Para Deus revelar o que a pessoa pensa e planeja? Nós precisamos buscar essa comunhão com o Senhor, para que a gente não venha ser enganado, nem confundido e nem pego de surpresa. E ali o rei da Síria, ele fica furioso e ele diz para os soldados irem buscar o profeta. E ali o exército vai, cerca a casa de Eliseu durante a madrugada. E Eliseu tinha um moço que trabalhava com ele, que o acompanhava. E o moço acorda de madrugada, ainda escuro, e ele vai sair para fora, né, para fazer os seus afazeres. E quando ele sai, que ele abre a porta, e ele olha para fora, e ele vê lá embaixo, porque eles moravam num lugar alto. Quando eles vê lá embaixo,
o exército da Síria cercando o lugar que eles estavam, ele volta correndo e gritando: meu Senhor, você não sabe o que está acontecendo. O exército da Síria está lá fora. Só que o profeta já sabia, né? E aí ele fala para o Senhor, o profeta diz para Deus, fala: Senhor, abre os olhos desse moço. E Deus abriu os olhos do moço. E depois que Deus abre os olhos do moço, o profeta diz assim: agora vai lá fora novamente. E quando ele vai lá fora, que ele abre a porta, lá embaixo estava o exército da Síria, mas em volta da casa que eles estavam tinha um exército de carros e cavalos de fogo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Qual que é maior? O exército de Deus, com carros e cavalos de fogo, ou o exército da Síria? Com certeza, eu quero dizer para você que maior são aqueles que estão contigo do que os que estão com eles lutando contra você. Então você fica em paz, abre os teus olhos espirituais para que você veja o livramento de Deus na tua vida. E aí o negócio fica lindo, porque o profeta sai da casa, vai lá até o exército da Síria. E antes dele ir, ele faz uma outra oração. Ele fala: Senhor, fecha os olhos do exército. E Deus fecha os olhos de todos os soldados. Eles ficam cegos e não conseguem enxergar. E quando o profeta chega lá até eles, fala: o que vocês estão procurando? Eles dizem: nós estamos procurando o profeta Eliseu. Aí o próprio Eliseu fala assim: olha, eu sei aonde ele está. Vem comigo que eu vou levar vocês até ele. E eles, sem enxergar, seguiram o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu pega aquele exército da Síria, dos inimigos, e leva até Samaria. Quando ele chega em Samaria, que o rei e os soldados vê ali o exército da Síria na frente deles, no território deles, eles sacam da espada e eles falam: vamos matar todos. Mas o profeta levanta a sua voz e diz: não, você não vai matar, rei. O que você faria se Deus entregasse os teus inimigos nas tuas mãos? Você os mataria? Você os humilharia? Pisaria neles e daria o troco? Porque o homem de Deus que tem visão, ele age totalmente diferente. O profeta falou: ninguém vai morrer. Põe uma mesa, coloca pão, coloca água, deixa eles comerem até se fartarem e depois manda eles embora de volta para casa. E o rei, sem entender aquilo, falou: não, nós não podemos perder a oportunidade. Ele disse: é isso que vai ser feito. Dá água, dá pão e manda eles de volta para casa. E é isso que o Senhor espera de nós. Que quando aquele que se levantou contra nós, o Senhor entregar diante de nós, porque a palavra do Senhor diz: eis que eu entregarei os teus inimigos feridos diante de ti. E Deus faz isso. Quando alguém se levanta contra um homem, contra uma mulher de Deus, injustamente, Deus, ele fere aquela pessoa e ele traz até nós. Porque Deus tem poder. Deus tem poder. Mas Deus também, ele quer ver qual vai ser a nossa reação quando ele trouxer os nossos inimigos feridos diante de nós. E não é para matar o inimigo. Nós precisamos mostrar que somos diferentes, que somos verdadeiramente servos de Deus.
Temos que tratar de uma maneira que eles não esperam. E aí, toda aquela guerra vai acabar. Os próprios inimigos vão ficar frustrados, vão ficar decepcionados com a atitude deles mesmos. Eles vão se sentir constrangidos, vão se retirar e nunca mais vão se levantar contra você. E ali foi feito o que o profeta disse. Eles comeram, eles beberam e eles foram. Antes deles voltarem para casa, o profeta faz uma outra oração. E ele fala: Senhor, abre os olhos deles. E quando eles abriram os olhos e viram que eles estavam ali no território do inimigo, mas que o inimigo não fez nada com eles, eles ficaram perplexos. Eles ficaram sem entender, sem acreditar, porque eles tinham a chance de matá-los, mas não mataram. E ali o rei, o profeta, despede aquele povo, eles voltam para a Síria. E quando eles chegam lá, eles contam para o rei, porque o rei pergunta: cadê o profeta que vocês foram buscar? Aí eles contam para o rei o que aconteceu. Ele falou: rei, nós ficamos cegos. Alguém nos guiou até Israel e nós estávamos cercados pelo exército de Israel. Quando nós pensamos que nós íamos morrer, eles nos deram água e nos deram pão para comer. Aí sabe o que o rei fez? Parou a guerra. Ele retrocedeu com seu plano de guerra. E naqueles dias, ele não invadiu mais Samaria e nem tentou guerra contra Israel naqueles dias do profeta. Você vê que uma atitude de um homem de Deus pode acabar com uma guerra. Você vê que a atitude de uma mulher de Deus, a atitude certa, que agrada a Deus, pode encerrar uma guerra que teriam vários mortos, que teria um grande prejuízo. Então essa é a lição. Quando Deus entregar os teus inimigos feridos nas tuas mãos, não os mate, não pise neles, não humilhe eles, mas se precisar de você, ajuda e despede, manda eles embora. E eles vão reconhecer que verdadeiramente você é diferente. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. E eles vão passar a te admirar. E a guerra vai cessar. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Essa é a lição de hoje, através dessa palavra. Que Deus venha falar mais no teu coração. Deus abençoe e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.